que é a terapia génica? A terapia génica é uma nova alternativa terapêutica para muitas patologias, mas obviamente neste caso para a hemofilia. E o que é que acontece? Acontece que na hemofilia, seja na A, seja na B, e ela é para as duas terapêuticas, não têm um fator da coagulação, têm menor quantidade, mas neste caso não têm fator 8, não têm fator 9. Então o que acontece é que nós injetamos, nós chamamos um vetor, no fundo é um vírus que não é patogénico, ou seja, é um vírus que não é mau, é um vírus que não vai provocar nenhuma doença, que leva lá dentro uma informação para produzir fator 8 ou fator 9. O vírus é injetado, como os hemofílicos habitualmente fazem o fator, entra em circulação, vai até ao fígado, que é onde é produzido o fator 8 e o fator 9, e aquela pessoa passa a ter a informação o fígado daquela pessoa com a hemofilia, que até aí não produzia fator 8 ou fator 9, vai passar a produzir fator 8 ou fator 9. Existe uma terapêutica de uma companhia para a hemofilia A, já está aprovada pela FDA, portanto pelos americanos, e agora pela Agência Europeia do Medicamento, ainda condicionalmente, e o condicionamento é porque nós precisamos de mais anos para avaliar se aquilo vai correr bem, se tem sempre níveis de fator que sejam suficientes, mas existe para a hemofilia A e neste momento já está também em aprovação na EMA e eventualmente nos próximos meses vai ser aprovada também uma delas para a hemofilia B, mas para além disso existem vários outros ensaios a decorrer de outras terapias génicas. Essencialmente, assim, no modo geral, tem que ser uma pessoa, até agora, uma pessoa com hemofilia grave, não, por enquanto também não mulheres, uma pessoa com um homem com hemofilia grave, adulto, por enquanto as crianças ainda não estão abrangidas, e depois, dentro dos adultos, exclui-se algumas patologias, nomeadamente pode-se eventualmente excluir pessoas que tenham doenças do fígado ativas, pode-se excluir, por enquanto, pelo menos, as pessoas que têm inibidores para o fator 8 ou para o fator 9, e também se exclui, ou seja, como apesar de tudo é um vírus, qualquer um de nós já pode ter tido contacto com esse vírus que leva a tal informação. E assim sendo, há alguns de nós que já temos, e penso que seja 30 e tal, 40% das pessoas já tiveram contacto com aquele vírus e, portanto, quando já tem anticorpos, já têm defesas contra o vírus, portanto, não vale a pena estar a infundir o vírus, porque depois ele, de certo modo, o nosso corpo vai-se automaticamente livrar daquele vírus e, portanto, ele não vai conseguir chegar ao fígado e produzir fator. Portanto, há pessoas que já estão um bocadinho de fora dessa terapêutica, por enquanto. Não quer dizer que depois com um vírus ligeiramente diferente as coisas ou seja, não tenham hipótese, mas por enquanto isso. A terapia génica, por enquanto, pensa-se que seja uma tentativa única. E única porque depois, de certo modo, o corpo já está sensibilizado e numa outra tentativa não havia essa produção de fator. Não acho que seja uma coisa definitiva, eventualmente as coisas estão sempre a evoluir e, portanto, é provável que, nomeadamente, por exemplo, neste vírus que atualmente se utiliza, que é de um serótipo, é num tipo 5, por exemplo, quem sabe se o tipo 8, que é ligeiramente diferente, se calhar daqui a uns anos, ou um vírus que não seja um adenovírus, que é como se chama, e que seja um outro tipo de vírus, eventualmente aí o corpo já não estaria ainda sensibilizado para esse vírus e voltaria a produzir, mas pronto, isto é tudo, por enquanto pensa-se que seja uma tentativa única, mas provavelmente no futuro não vai ser. Que saibamos, não há nenhum hospital ainda com as pessoas que estão a fazer a terapia génica noutros países em forma de um ensaio clínico, portanto ainda está tudo em estudos, e aqui em Portugal não houve abertura para esses estudos, é um processo complexo e por enquanto não. Os resultados são bons, mas são bons, ou, talvez eu diria que não tão bons quanto nós esperaríamos. São melhores na hemofilia B do que na hemofilia A. Na hemofilia B, os níveis de fator são supostamente que se atingem, são protetores, permitem que haja uma diminuição grande do número de hemorragias, uma diminuição grande até das hemorragias espontâneas, muitas pessoas deixam de fazer fator e atinge-se esses níveis que são protetores e são níveis que se mantêm ao longo dos anos. Ao longo dos anos vai descendo devagarinho, mas a verdade é que são níveis protetores. Na hemofilia A, por diversas razões,
conseguem níveis inicialmente, imaginemos no primeiro ou nas primeiras semanas, nos primeiros meses bons, mas depois vai descendo muito mais rapidamente, quer dizer que ao fim de 1, 2, 3 anos os níveis já são muito mais baixos do que aquilo que se esperava e para além disso também a variabilidade é maior, há pessoas que respondem muito bem e há outras que praticamente não produzem fator e há outras em que desce muito rapidamente o nível de fator, portanto apesar de tudo melhor na B do que na A. Relativamente à duração dos ensaios, a duração maior começou-se primeiro pela hemofilia B, porque a hemofilia B, o gene que produz o fator 9 é um gene mais pequeno e, portanto, foi mais fácil começar a terapia génica. E nesse já há um número pequeno de pessoas, mas já com 8, 10 anos, já existe um ensaio que já tem mais do que 10 anos. No caso da hemofilia A, já há um deles que já tem 5 anos, mas apesar de tudo, resultados mais recentes. Estamos a precisar de ver melhor como é que as coisas vão evoluir. No que respeita aos riscos que pode ter a terapia génica, eu acho que é das questões mais complicadas, porque é a questão, para já existe o que conhecemos e existe aquelas coisas que ainda nem sequer conhecemos. E portanto essa é a conversa difícil que temos que ter com as pessoas que estão interessadas em fazer a terapia génica, porque as existem. São os riscos, por um lado, imediatos, os riscos de aquele vetor, aquele vírus que leva a informação vai dirigir-se ao fígado e depois, muitas vezes, há uma reação, ou seja, o nosso sistema imunitário reage contra aquele vírus, acaba por destruir algumas células do fígado e, portanto, o fígado acaba por ficar inflamado, há ali uma alteração das análises do fígado. Mas mais do que aquela inflamação específica naquelas semanas que isso dura, são as consequências disso, ou seja, se aquelas células do fígado que deviam estar a produzir fator começam a ficar inflamadas, começam a ser destruídas e eliminadas, aí depois temos as consequências do futuro, que é, obviamente, e é por isso que acontece, o fator que agora era 50%, daqui a um ano é 30%, ou é 20%, ou é 10%, pronto, deixa de produzir fator. Essa é uma das consequências, os problemas em termos de fígado e os problemas depois em termos da eficácia da terapêutica, que é o que nós queríamos uma terapêutica que durasse muitos anos e isso às vezes não acontece. Outro problema que há é, numas primeiras semanas porque depois aqueles vírus, os ensaios são todos diferentes, os vírus são diferentes, os ensaios, a informação que eles levam também é um bocadinho diferente, a quantidade de vírus que é injetado na pessoa também difere muito de ensaio para ensaio, e mesmo dentro do mesmo ensaio há várias doses, e isso às vezes faz com que seja produzido uma grande quantidade de fator. Em vez de se produzir 50% ou 60% ou 80%, produz-se 150%, 180%, mais 200% de fator durante umas semanas. E o que nós sabemos, que está descrito desde há muitos anos, é que valores tão altos podem ter um risco trombótico para aquela pessoa. Aquela pessoa tem um risco de hemorragia pela hemofilia, mas com níveis muito altos o fator 8 tem o efeito oposto, ou seja, pode ser protrombótico, pode entupir qualquer coisa, nomeadamente as artérias e as veias. E o que acontece é que alguns ensaios tiveram níveis de fator muito elevados e, portanto, aí seria colocar uma pessoa que está a fazer uma terapêutica para se curar, entre aspas, da hemofilia, num risco de trombose. Pronto, e há, nomeadamente, alguns ensaios em que até tiveram que fazer anticoagulantes para diminuir um bocadinho esse risco. Essa é uma questão. A outra questão é o risco pode ser virtual ou não, pode ser só uma precaução nossa, pode ser só um receio nosso, mas o receio de que aquela informação que nós estamos a introduzir nas células do nosso corpo possa não fazer aquilo que deve, não produzir só o fator 8, mas de certo modo misturar-se dentro das células do nosso corpo e produzir, nós sabemos que os tumores, todos nós, qualquer um de nós que tem um tumor, há uma desregulação do nosso organismo, começa a produzir de uma maneira que não deve produzir, começa a produzir tecidos que não devia produzir e, portanto, às vezes o receio, continuo a dizer que a mim parece-me um bocadinho teórico, mas é que realmente essa informação que nós estamos a dar a mais se mistura com a nossa informação normal e começa a produzir proteínas e, portanto, teríamos risco de ter tumores, imaginemos, do fígado, do sangue, pronto, esse é o outro risco.
Relativamente à hereditariedade, a terapia génica não muda nada, ou seja, aquele vírus vai onde ele deve ir, ao fígado, não vai às células, ou seja, o que chamamos de células somáticas, as células do nosso corpo, não às células, entre aspas, sexuais, e portanto essas continuarão a transmitir. Portanto, um indivíduo pode ficar curado da sua hemofilia, mas se tiver uma filha ela é portadora, e se tiver um filho pode ser hemofílico ou não, não muda nada. O que é necessário para que em qualquer hospital, que seja centro de hemofilia ou centro de coagulopatias congénitas, tem que ter toda uma equipa multidisciplinar, muito mais do que aquilo que seria se calhar habitual, e todos muito coordenados entre si. Tem que obviamente envolver a farmácia, que é onde fica habitualmente o vetor, tem que saber quando é que vai disponibilizar a terapêutica, como é que tem que depois fazer o percurso da farmácia até ao serviço de internamento, que é onde aquela pessoa vai estar. Tem que ter alguém que seja um especialista em doenças do fígado e em patologia, porque em grande parte dos ensaios há realmente essas alterações do fígado, e portanto tem que saber o que é que há de fazer, tem que fazer as análises, tem que fazer as ecografias, os fibroscans, para ver se há ali alguma alteração em termos do fígado. Tem que ter alguém que saiba muito bem e tem que ter um protocolo previamente de terapêutica de imunossupressão, os tais corticoides que vão diminuir a inflamação do fígado e que vão fazer com que o fator fique mais estável. Portanto, toda essa parte da medicina interna e de quem faça essas, obviamente depois tem que ter, como é normal na hemofilia. Eu, infelizmente, acho que continuo a achar que depois quem coordena vai ter que ser a pessoa do centro de referência, que no fundo acaba por fazer aquilo que já fazem habitualmente, que é coordenar pessoas de várias especialidades e saber onde é que entra quem, e de certo modo cativar essas pessoas e perceber que todos têm que estar alinhados para fazer aquilo. E depois, fora o seguimento a longo prazo, se calhar durante umas semanas ou meses não há qualquer hipótese exceto ir àquele hospital, depois quando as coisas começam a ficar melhor, se calhar pode passar para um centro de tratamento e vai lá menos vezes, mas pronto, há toda uma coordenação que eu acho que é uma parte que dá trabalho. Para já é nossa obrigação andarmos muito em cima de tudo aquilo que sai, porque à medida que vamos tendo cada vez um número maior de pessoas, cada vez mais anos de seguimento, nós vamos tendo mais informação. Temos que ter essa informação o melhor possível quando abordamos alguém relativamente à terapia génica, quando alguém nos aborda porque está interessado em terapia génica, que eu acho que é capaz de ser se calhar aquilo eventualmente que até possa acontecer. Convém estarmos nós médicos na posse de todas as informações. Convém que tenhamos a certeza absoluta de que estamos a dizer àquela pessoa um bocadinho aquilo que eu já fiz com pessoas do centro noutras ocasiões. O que eu sei, o que eu não sei vou perguntar, e perceber que ao dia de hoje a informação que eu tenho é esta, vou perguntar mais, vou tentar saber, vou pondo a par enquanto decido o que é que há de fazer, com toda a honestidade, falando do que é bom, mas falando também do que é mau, falando que não é previsível, não sabemos se uma pessoa vai responder bem ou mal, não sabemos quanto é que vai durar, se vai durar muito tempo, ou seja, não sabemos se vai ficar protegido e vai deixar de precisar de fazer fator durante 1 ou 2 ou 5 ou 10 anos, não fazemos a mínima ideia. Dizer que não sabemos como é que vão ser as consequências em termos do fígado, a maioria das pessoas até tem alterações, mas depois há outras que não têm. E portanto eu acho que é honestidade a 100% com aquela pessoa que ali está, para que essa pessoa possa tomar a decisão sabendo que estamos a dar-lhe toda a informação que ela precisa. O que é que essa pessoa também precisa? Precisa de sentir que as associações de pacientes fazem o que devem, informam-se, dão-lhe apoio que seja necessário. Convém, acho eu, também haja pessoas nas associações que se dediquem um bocadinho a perceber realmente o que é essa terapêutica, e a perceber, até porque às vezes as associações têm contactos, nomeadamente em termos internacionais, que interessa muito saber, têm acesso a informação que eu se calhar não tenho, e portanto acho que essa parte também interessa. E depois, porque vai haver uma coisa que nós não podemos de maneira nenhuma esquecer, que é, então, e como é que vamos pagar isto? Se avançarmos para aí, como é que isto vai ser financiado? E aí eu acho que tem que haver uma parceria. Se aquela pessoa que quer fazer a terapia quer muito, se o médico, enfim, perante aquela vontade, está disposto a colaborar, depois tem que haver a parte da associação que faça, no fundo, uma task force. Nós todos temos que estar em conjunto a
trabalhar para podermos abordar as autoridades, porque também, obviamente, percebo perfeitamente que sejam as pessoas que estão nas zonas, nas decisões, não é? Nas decisões nacionais, são pessoas que estão lá a prazo, estão lá para aí 2 ou 3 anos, e portanto, se estão 2 ou 3 anos, se calhar não estão nada interessados em dizer que vou gastar não sei quantos milhões para uma terapia génica, e portanto, provavelmente, vamos ter que ter ali uma conversa, se aquilo é pago uma vez, se é pago de acordo com os resultados, se é pago de acordo com o custo anual. Portanto, há toda uma série de questões que eu acho que é importante. A terapêutica da hemofilia mudou muito. Alguém com uma pessoa com hemofilia deve decidir já, deve esperar para ver, deve ser muito insistente e dizer que quer. Eu acho que há tempo para esperar, e quando nós decidimos uma determinada terapêutica, acho eu, e digo isso muitas vezes, decidimos com os dados que temos naquele momento, mas decidimos, eu pelo menos decido, de acordo com aquilo que eu faria para mim, de acordo com aquilo que eu faria para os meus filhos. E obviamente isso é sempre o que há de eficácia, o que há de insegurança, o que há, aliás, de segurança, o que há de incerteza. E também decidimos de acordo com o tipo de patologia que estamos a falar. E eu estou perfeitamente à vontade para dizer que as coisas mudaram 200% relativamente àquilo que eu conheci, quase há 30 anos atrás, mas eu também digo que prefiro que o meu filho, se tivesse, agora já tenho, mas sei que não tem hemofilia, que se tivesse um filho, que ele não tivesse hemofilia, porque obviamente, mas não é uma patologia, como existem as patologias que os miúdos têm um tempo de vida de 1 ano ou 2, portanto não é esse o caso, as coisas mudam, e se calhar se falássemos da terapia génica há muitos anos atrás, há 20 ou 30 anos é uma coisa, era uma cura, agora não é, agora para o bem e para o mal, para todos aqueles que aparecem, as terapêuticas evoluíram muito, o ano passado até nem aconteceu, mas habitualmente eu tenho 70% das pessoas do que eu sigo no centro que não têm uma hemorragia, tenho muitas pessoas, muitos miúdos com 20 e tal anos que nunca tiveram uma hemartrose, que têm umas articulações, quando fazemos ecografias, normalíssimas. Portanto, a terapia génica aparece numa altura em que as coisas evoluíram muito, e até em termos das moléculas alternativas, quer dizer que se fizermos aí uma revisão, eu vejo os ABRs são o número de hemorragias anuais que mostram os ensaios da terapia génica, eu consigo perceber que eu tenho melhor com outras terapêuticas do que eu vejo na terapia génica. Ora, isso obviamente obriga-nos um bocadinho a pôr tudo, enfim, em perspectiva, não é? E daí que acho, se fosse eu, e continuo a dizer, não consigo dizer de outra maneira, para o bem e para o mal de quem quer implementar a terapia génica, e percebo que isto às vezes não é muito confortável, eu acho que há algum tempo para esperar, porque devemos esperar, porque percebemos que cada ano que passa nos dá mais informação acerca disso. Sem dúvida nenhuma, que se neste momento me dissessem está disponível, pode utilizar no seu centro, e eu apesar de tudo, as pessoas, ao contrário do que às vezes até as associações de pessoas com coagulopatias quereriam, as pessoas vivem um bocadinho a perguntar o que é que faria, o que é que acha, e não querem muito saber das coisas, querem perceber o que é que eu vou achar melhor para eles. Eu acho que eu diria que não tenho muitas pessoas interessadas nisso por enquanto, até porque o que me perguntam é, está bem, mas então e aquela terapia génica que eu fico curada? E eu, obviamente, não vou ser capaz de dizer que fica curado porque não é o caso, pronto. E como não é o caso, vão-me perguntar, então não fico curado daqui a 20 anos, se eu tenho 30 e daqui aos 90, não, aos 90 provavelmente já voltou a fazer fator, ou seja, lá o que for que houver nessa altura, não é? E, portanto, eu acho que há de ser um nicho. Agora, também da mesma maneira que faço em todas as situações que me aparecem, se estiver disponível e se aquela pessoa fizer muita questão, até, sei lá, relativamente a pessoas que têm lá uma má cinética e que têm hemorragias, apesar de fazerem muito fator e essas coisas todas, se for muito importante, até para o ponto de vista psicológico, obviamente faria tudo o que é necessário, mas não me parece que seja assim um número muito, muito grande de pessoas que esteja assim tão interessada, sem garantias a 100%, a diferença é essa.